Boa noite com Maria, 13 de janeiro. A paz de Jesus, salve Maria. Eu sou a Alessandra, responsável pelo canal. Estamos aqui no nosso momento devocional com este livro. Você pode pegar, se você tem, página 26. Se não, pegue seu caderno, sua Bíblia. Hoje nós vamos ler um versículo de Samuel. Então você já pode abrir no primeiro livro de Samuel, porque é o que nós vamos ler, um versículo pequenininho. O tema de hoje é o poder do olhar. Então, que nesse dia o Espírito Santo já toque nos nossos olhos, porque é a janela da nossa alma. Então, que nosso Senhor venha abençoar, tocar nos nossos olhos, que suas mãos chagadas purifiquem o nosso olhar, retire as escamas, que os nossos olhares, que o nosso olhar possa estar na direção de Jesus, na direção correta, que o Senhor venha nos iluminar, nos direcionar, nos guiar, para que possamos olhar para o Senhor, que é o centro, e não nos desviar e olhar para o outro lado, para outras coisas, e acabar nos perdermos pelo caminho. Que nosso Senhor nos ajude e nos ilumine. Amém. Então, o tema de hoje é o poder do olhar, e eu já pergunto para você, para qual direção você está olhando? O que você tem permitido que os seus olhos vejam em um mundo tão conturbado, cheio de coisas que você tem visto? Porque aquilo que nós vemos, muitas das vezes acaba nos perturbando, tirando a nossa paz, aumentando a nossa tormenta, que era o que falávamos ontem. Então, para onde você está olhando? Para qual direção? A palavra de hoje é 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9, e diz: E a partir daquele dia, Saul olhou Davi com maus olhos. Muitas das vezes, por a gente ver determinadas coisas, a gente acaba julgando. Eu vi, eu acabo julgando. Ou eu acabo condenando. Por eu ver distorcido, eu acabo acreditando. Ou eu vejo as coisas de uma maneira distorcida. Mas vamos entender aqui esse contexto, nesse versículo tão curtinho, que fala de Saul e de Davi. O gatilho para o rancor de Saul foi o cântico das mulheres que dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando ele ouviu isso, pronto, a inveja tomou conta de Saul. Ele permitiu que o sucesso de outros diminuísse sua própria satisfação. A comparação é a ladra da alegria e o combustível para a inveja. Olhar com maus olhos significa que Saul deixou de ver Davi como um aliado e passou a vê-lo como uma ameaça. Quando alimentamos o ciúme, nossa percepção da realidade se altera. Quando alimentamos o nosso olhar com coisas que não convêm, com mentiras, a gente acaba perdendo o nosso foco. E quantas pessoas estão assim, perderam o foco, a visão está turva. A gente vai falar de cegueira espiritual porque eu consigo ver muitos na cegueira espiritual. E Saul, ele foi tomado por essa cegueira espiritual, porque ele não viu mais o que Deus estava fazendo através de Davi. Ele se deixou tomar pela inveja e ele só tinha algo fixo, que era acabar com Davi. Você que leu a Bíblia no ano passado, você deve lembrar a perseguição que Davi sofreu por conta da inveja de Saul. E quantas das vezes a gente também sofre, né, por conta da inveja dos outros. Por conta da inveja dos outros. O pecado de Saul não foi apenas sentir inveja, mas permitir que ela criasse um abismo entre ele e Deus, dando lugar a um espírito maligno. Quando eu não coloco meu olhar na direção de Cristo, eu acabo me perdendo, porque eu vou ver outras coisas que o inimigo quer tirar o meu foco. Tirar ali a minha direção, mudar a minha direção. E por isso que muitas pessoas se perdem, porque estão mudando a sua visão, o seu jeito de olhar. Conforme a gente olha o nosso problema, a nossa tormenta, a nossa dificuldade, eu vou conseguir resolver da maneira como eu olho.
Se eu olhar o problema e enfrentar e encarar, ele vai se resolver de um jeito. Se eu olhar para o problema e ficar me achando coitada, me achando vítima e fazendo drama e fugindo, esse problema nunca vai se resolver. Ele pode ainda piorar, porque eu não estou enfrentando. Então, hoje o devocional vai falar de um ponto muito sério, que é a questão do olhar. E não só do nosso olhar, mas como as pessoas também nos veem. É claro que a gente não pode dominar o olhar do outro, mas conforme o nosso comportamento, as pessoas estão nos vendo como? Será que a gente é aquela que muda o comportamento para agradar? Então as pessoas começam a ver, fulano é falso, já mudou, é um camaleão. O nosso comportamento também fala muitas pessoas. É claro que a gente tem que ter cuidado para não ficar se comparando e nem ficar se baseando na opinião dos outros, mas o meu comportamento, a maneira como eu trato as pessoas, sempre tem alguém vigiando, sempre. A frase de hoje diz: nem todos os que olham o contemplam. E duas palavras me chamaram a atenção, né? O olhar e o contemplar. Vamos entender? Olhar é um ato superficial. Saul olhou para Davi e viu apenas um concorrente ao trono, uma ameaça ao seu poder. O olhar de Saul era carregado de julgamento e medo. Contemplar é ver com profundidade, admiração e compreensão. Contemplar exige tempo, empatia e ausência de egoísmo. Quem contempla busca entender o valor intrínseco do outro, além das aparências. Isso é muito sério. A maneira como eu olho e como contemplo para os meus problemas. A maneira como eu olho e como eu contemplo para as pessoas, para as situações, para as realidades que nos cercam. Isso muda o foco. Porque eu posso olhar e só julgar, e só ter medo, e entrar em pânico. Mas se eu contemplar, eu vou ver além. Eu vou ver a essência. Eu vou ter empatia, porque eu vou me colocar no lugar do outro. Está faltando muito hoje. Então isso é muito sério. A maneira como a gente olha para as coisas. E eu tinha falado no início sobre cegueira espiritual, eu quero tocar um pouco nesse ponto. Porque ele revela o pecado e acaba distorcendo a percepção da realidade, impedindo-nos de ver o agir de Deus. A cegueira espiritual é a incapacidade de compreender e aplicar as verdades divinas à vida. Eu posso estar numa cegueira espiritual. E como a gente cai nisso? Quando eu não consigo enxergar o lado bom das coisas, só vejo negativo. Quando ao invés de eu ver soluções, eu vejo problema. Quando eu só vejo as coisas ruins. Quando eu só caio no julgamento. Quando eu deixo que o pecado tome conta de mim. E aí tudo vai ser turvo. Tudo vai ser indiferente. A cegueira espiritual nos leva para longe das coisas de Deus. Porque eu começo a questionar, porque eu começo a duvidar, porque eu começo a colocar Deus em questão. Mas que Deus é esse? Que está vendo essas coisas e não está fazendo nada? Mas eu esqueço da justiça e da misericórdia. Mas eu esqueço que Deus também não pode intervir nas nossas ações, porque nós temos livre-arbítrio. Mas se eu estou cega espiritualmente, eu não vou enxergar isso. Até porque o inimigo está trabalhando muito bem para deixar muita gente na cegueira espiritual. E não só os cristãos, não só dentro da igreja, mas fora dela. Quantas pessoas que estudam e estão na cegueira espiritual? Quantas pessoas inteligentes que estão na cegueira espiritual? Não conseguem enxergar o óbvio, não conseguem enxergar que o céu é azul. Não, o céu não é azul. Ele é laranja. O céu é azul, gente. Mas as pessoas não estão enxergando mais o óbvio. Elas estão querendo explicação para tudo, teorias para tudo. Eu não posso me aprofundar muito nessa questão do olhar, então a gente vai parar por aqui. Mas acho que você entendeu que a cegueira espiritual ela é muito perigosa.
Eu sei que tem muita gente que é pagão e fala: ah, mas quem é cristão vive numa cegueira espiritual. Não, vive quem quer. Vive na cegueira espiritual quem quer, porque se eu busco a palavra de Deus, me ensina tudo. A palavra de Deus ensina tudo. Se eu tiver uma vida de oração, de sacramento, o Espírito Santo vai falar comigo, ele vai me dar a direção. É para isso que a gente reza, para ele nos dar direção, para ele nos dar sabedoria. Não tem como uma pessoa que busca Deus, ela vai ganhar sabedoria. Então, uma vez que ela ganha sabedoria, ela vai saber identificar as coisas, interpretar as coisas. Ela não vai se deixar levar por qualquer coisa, por qualquer notícia, por qualquer onda, por qualquer movimento. Ela não vai se deixar enganar, porque a cegueira espiritual leva as pessoas a isso, ao engano. Quantas pessoas estão indo pelo engano? Quantas pessoas seduzidas por uma ideia, por uma música, por programas? Quantas pessoas acabam comprando aquela ideia? Acho que você entendeu. A mensagem de hoje diz assim: meu filho, eu te peço que em todas as manhãs, logo após acordar, por favor, faz uma oração pedindo proteção. Reza para que Jesus seja um escudo protetor em tua vida. Reza aos teus anjos da guarda e solicita que eu cuide de ti. Nós nunca sabemos o que cada dia nos apresentará, de dificuldades, nem quais pessoas encontraremos. Muitas delas te desejarão mal, bem como muitas outras. Com um simples olhar te jogarão maldições. Por essa razão, é preciso estar protegido. Eu preciso rezar todos os dias a armadura do cristão. Ou uma outra oração que você costuma fazer, ou até mesmo o Pai Nosso. Mas a gente precisa estar sempre ali em oração, principalmente quando a gente sai da nossa casa. Principalmente quando a gente vai resolver problemas, situações, vai estar com outras pessoas. Porque nós não sabemos o nosso trajeto, nós não sabemos as circunstâncias que nós vamos encontrar no meio do caminho. Então precisamos pedir sim proteção. Lamentavelmente, algumas pessoas carregam uma força negativa muito grande dentro delas. Várias trabalham para que essa força se dissipe de suas vidas, mas outras tantas fazem questão de usar essa negatividade para afetar os outros. Geralmente, as pessoas mais invejosas são as que mais amaldiçoam com os olhos. A gente precisa a todo momento estar vigilante, a todo momento, para que a gente não deixe que essas contaminações exteriores nos alcancem, nos atinjam, porque nós não sabemos o coração da outra pessoa. Nós não sabemos as intenções, o que está no coração do outro. Cara feia não quer dizer nada. Até porque as pessoas podem rir para você, te cumprimentar naturalmente e tá te desejando mal. Porque é nesse nível que tá. Então, reze sempre, pedindo ao Senhor proteção, que Ele possa colocar os seus anjos para te acompanhar. Eu não vou explicar muito, não vai dar tempo de entrar nesse ponto que eu queria falar, mas é identificar os pontos cegos da nossa vida, que foi algo que quando eu preparava o devocional, o Espírito Santo foi me mostrando. E o que são esses pontos cegos? São aquelas falhas de caráter ou atitudes que todos veem em nós, menos nós mesmos. Então tem coisas que nós fazemos, tem coisas que sem perceber falamos e que muitas das vezes acabam nos prejudicando. Tem muitas das vezes os nossos pecadinhos, costumeiros, que a gente não percebe e que acaba nos minando, que acaba também indo nos corroendo. Então nós precisamos também prestar atenção nas nossas atitudes. Para fechar e a gente poder rezar, como se libertar da cegueira espiritual? Porque aqui na mensagem fala sobre amaldiçoar com os olhos.
Como eu disse, tem pessoas que te olham no olho e estão te desejando mal e você não sabe. Mas o que a pessoa pensa ou deseja, eu não tenho como comandar. Mas o que eu vejo, o que eu sinto, eu posso. Então, primeira coisa é ser liberta dessa cegueira espiritual. E como conseguir isso? Primeiro, ore por iluminação, para que o Senhor retire as escamas dos seus olhos. Será que os seus olhos têm algum tipo de escama? Será que você não está conseguindo enxergar alguma coisa? Está com dificuldade? E aqui eu não estou falando de miopia. Um outro ponto, se arrependa do pecado de estimação. Não se acostume em ver o que não te convém. Não se acostume com os pecados de estimação. O que é isso? É aquele pecado que eu acho que, mas isso não é tão grave, não é um pecado mortal. Mas como o padre, alguns padres costumam falar, os pecados veniais, eles vão se unindo, Vão se unindo, é um pecado venial aqui, é outro, eles vão se unindo e vai se transformar num pecado grande. Vai se transformar num pecado maior, numa consequência pior. A gente não pode descartar os pecados veniais. Então, preciso me arrepender dele. E por último, mergulhe na palavra de Deus. A Bíblia é como o colírio para a alma. Paulo explica que a cegueira vem da ignorância e da dureza de coração. E a leitura da palavra traz o discernimento. Como é que eu sei que determinada coisa, situação, pessoa, notícia é verdadeira ou não? Se eu busco a Deus, eu vou pedir o discernimento e a sabedoria. E a partir daí eu vou usar. Tem coisas que só de olhar o Espírito Santo já fala. Isso não é bom. Preste atenção nisso aqui. O Espírito Santo fala conosco. Então, discernimento. Discernimento, amém? Vou fazer a oração final, pedindo para que nosso Senhor possa nos ajudar nesses 3 itens. Vou repetir. Primeiro, que Ele venha iluminar os nossos olhos, tirar as escamas. Depois que haja uma verdadeira contrição no nosso coração para que a gente se arrependa dos nossos pecados, não fique carregando o pecado de estimação. E por último, que a gente possa mergulhar na palavra de Deus, porque é ela que traz o discernimento, é ela que traz a luz da verdade. Amém? Oremos. Senhor Deus, entro em Tua presença com humildade, reconhecendo que muitas vezes meu olhar tem sido limitado e turvo, como o de Saul. Confesso que por vezes olhei para o meu próximo com comparação e para as circunstâncias com medo, deixando de contemplar a Tua bondade e o Teu propósito. Pai, eu te peço, retira as escamas dos meus olhos, não permite que a inveja, o orgulho, a insegurança crie pontos cegos na minha caminhada com o Senhor. Purifica meu coração de todo o meu olhar e ajuda-me a enxergar as pessoas como Tu as enxergas, com amor, graça e valor. Senhor Jesus, Tu que és a luz do mundo, ilumina as áreas escuras da minha alma que eu ainda não consigo ver. Dai-me a coragem de Jonatas para celebrar a vitória dos outros e a sabedoria de Davi para confiar que o meu destino está guardado em Tuas mãos e não na opinião dos homens. Que a partir de hoje eu não apenas olhe para a vida, mas que eu possa contemplar a Tua glória em cada detalhe. Que os meus olhos sejam bons para que todo o meu corpo seja luz. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, durma com os anjos, a Mãe te ama. Que o Espírito Santo ilumine o nosso olhar e que Ele possa nos dar a direção correta e um olhar apurado para as coisas que são de Deus e para aquelas que não são. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Fica na paz.